Olá, conselheiros. Eu me chamo Gleice Valadares, sou membro da Primeira Igreja Batista Nova de Jerusalém e tô aqui para a gente bater um papo sobre o ECA. E eu quero dizer para vocês que a criação do ECA é um marco na história da infância no Brasil, porque ele regulamenta né, e traz para o cumprimento de algumas leis que, embora estivessem na Constituição Federal, não eram obedecidas. E a gente vai primeiro te explicar o que é o ECA. Né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado com o intuito de garantia de direitos. O ECA foi criado para que o artigo 227 da Constituição Federal ele fosse cumprido. O artigo 227 ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente já sabia que era algo que já estava na Constituição Federal, né? Partindo desse princípio, você pensa, mas por que criaram o ECA? E aí, lá em 1990, a Lei 8609, ela entra em vigor, criando o Estatuto da Criança e Adolescente, criando os conselhos tutelares, que é algo absolutamente importante. Ele veio para regulamentar, então, esse artigo que a gente acabou de falar, pela Constituição, e foi considerado mesmo um marco histórico no avanço da legislação, né, e no ordenamento jurídico. Então, quando a gente começa a falar do ECA, a gente tem claramente aqui que o entendimento de que a garantia de direitos ela não era cumprida, né? Havia uma lei que garantia, né, já havia um artigo que garantia à criança e ao adolescente direito a um monte de coisa. Então, na teoria, por que se criar algo tão específico, né? Mas o ECA, ele é uma legislação muito extensa, né? Tem muitos artigos, muitos incisos, muitos parágrafos. Eu não sou da área de legislação, eu sou pedagoga, né? Não sei se eu já falei, mas eu sou psicopedagoga, mas a gente também precisa conhecer o ECA. Eu acho que todo mundo precisa conhecer. A gente, como igreja, a gente precisa entender a necessidade de ter conhecimento a respeito dessas leis e a importância que elas têm para as crianças que a gente recebe, né? Nós lá nos embaixadores, aqui eu estou falando para conselheiros de embaixada, mas nós trabalhamos com mensageiros e embaixadores nas igrejas e é absolutamente importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente garanta e assegure aqueles que a gente tem assistido na nossa igreja o direito a tudo isso que a lei diz. Então, quando a gente fala do ECA, né, deveria ser uma leitura muito comum para quem educa, né, para quem é da área de educação, para quem está à frente de algum projeto social, para que a gente ajude essas crianças a terem mesmo os seus direitos preservados, né? Como é uma lei que veio para regulamentar a Constituição, ela tem alguns aspectos assim bem importantes, sabe? A quem é destinada essa legislação, né? As crianças, que são as pessoas, né, os indivíduos até 12 anos incompletos, né? Então esse indivíduo é considerado uma criança. Ao adolescente, que é a pessoa que tem ali entre 12 e 18 anos de idade. E aí, em casos muito específicos, né, cabe aí julgamento da lei e tudo, de pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Considerando também que algumas modificações no ECA, elas ocorrem, né, com frequência, e aí a lei vai se reorganizando. Além disso, com essa lei 8069, guarde aí, 8069/90, para você ir lá, procurar, pesquisar, depois estudar. A lei, né, mais atualizada, os direitos fundamentais, eles precisam ser
analisados, né, com muita cautela. Por exemplo, quando ele fala do direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, direito à vida e à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, esporte e lazer, direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. Então, resumidamente, o ECA, ele assegura o direito à vida. Você para pensar que alguém tem o direito à vida. Então, o direito básico, né? É o direito de se manter vivo, o direito de estar vivo. E aí, com o direito à vida, vem a saúde, vem a alimentação, vem ao esporte, né? A prática de esporte, ao lazer, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. E tudo isso para que esse sujeito de direitos, que agora é entendido como sujeito de direitos com a criação do ECA, isso auxilia no desenvolvimento dele para, né, um bom desenvolvimento em sociedade. Você precisa ter seus direitos garantidos, você precisa ter várias garantias de que você está crescendo da forma que essa criança, né, esse adolescente precisaria. Por que a gente está falando de mas todo mundo não tem seus direitos preservados? Não tem. Não tem. Se você não sabia, agora você sabe. Há crianças que não têm o seu direito preservado. Por exemplo, uma violação de direito muito comum são as surras que as pessoas dão nos filhos, com pretexto de educar. Não, ninguém precisa ser surrado, ninguém precisa ser espancado para aprender, né? Muitos comportamentos, eles são motivados por outras coisas. Então é preciso a gente observar o porquê de tanta rebeldia, às vezes, né? O porquê que aquela criança... E às vezes tem criança que apanha por não conseguir aprender. Às vezes ele tem um monte de limitações cognitivas, às vezes um monte de limitações pedagógicas, que essa família não consegue identificar, e aí entendendo que é preguiça, né? Porque na área da educação a gente vê muito isso. É preguiça da criança não querer aprender. Por isso que ela não consegue aprender. E aí, isso aí é uma violação muito comum que as pessoas usam como pretexto para educar, né? A gente entende que isso não serve. Está mais do que provado que a violência contra a criança, ela só atrapalha o desenvolvimento. É uma criança que vai crescer cheia de medos, cheia de temores, ela vai crescer cheia de questões delicadas em relação a relacionamentos, né? Ela vai buscar, inconscientemente, relacionamentos abusivos por conta de todo abuso que ela sofreu. Possivelmente ela também será um abusador por conta de tudo aquilo que ela já viveu na infância dela. E bom, eu vou falar de uma outra coisa aqui em relação à violação de direitos, né? Quando um responsável opta por não colocar seus filhos na escola. Existe a LDB que garante, né, deixa lá escritinho, direitinho, para que todo mundo saiba quais são as idades que as crianças devem estar matriculadas na escola, matriculada numa creche pública, ainda que seja difícil, a gente sabe disso. Mas existem leis que garantem a essas crianças o direito à educação. E é um direito fundamental, né? Você ter o direito ao desenvolvimento pedagógico é uma coisa muito importante, porque é uma coisa que a criança vai levar para a vida. A gente, né, vez ou outra, a gente ouve aí na internet, assiste alguma reportagem a respeito de crianças que com 11, 12 anos nunca foram à escola, então elas tiveram o seu direito à educação violados. A gente falou primeiro da palmada, né? E aí eu não vou entrar no mérito de alguns detalhes de algumas leis, por isso que algumas leis foram criadas por conta de circunstâncias, né, que aconteceram, e aí criou-se a lei da palmada, por exemplo. E aí o Conselho Tutelar, ele às vezes é acionado por conta dessa não matrícula na escola. Então, algumas reações do poder público, elas vêm de encontro
ao não cumprimento dos direitos que os pais deveriam ter e não tiveram. Então, assim como existe o ECA, né, existem pessoas que também não têm seus direitos preservados. E aí eu quero falar com você um pouquinho sobre inclusão. A inclusão, né, a palavra, o significado básico da palavra, né, como diz o dicionário, é o ato ou efeito de incluir. E o que significa isso? Significa que quando eu convivo com pessoas diferentes, né, na verdade todos nós somos diferentes, existe um grupo muito grande, né, assim, variedades muito grandes de deficiências, né, pessoas com deficiências, não são portadoras, tá, gente? Portador de deficiência não é legal, são pessoas com deficiência, tá bom? Então, isso você já aprendeu. Quando você, na verdade, chama a pessoa pelo nome, né? Você não precisa se referir a ninguém pela condição que ela tem. Você pode simplesmente chamar a pessoa pelo próprio nome, que é o mais legal, né? Então, mas se você precisasse fazer alguma citação nesse sentido, é pessoa com deficiência. O surdo é surdo mesmo. O cego é deficiente visual, né? É cego. E o surdo é surdo. A gente não precisa ficar procurando palavras para falar sobre esse tipo de coisa. A gente tem hoje, né, uma crescente muito grande de diagnósticos de pessoas com deficiências invisíveis, que são as deficiências que não têm características físicas. Você sabe que uma pessoa Down, ela tem, né, ela tá dentro da síndrome de Down pelas características que são muito marcantes para a síndrome de Down. Mas você só sabe que o surdo é surdo se ele tentar se comunicar. E se nessa tentativa de comunicação a gente não tem êxito, a gente busca meios, né, de incluir essa pessoa de alguma forma. Se alguém, de repente tem alguém no nosso grupo que sabe Libras, a gente chama para nos auxiliar. Se esse surdo também souber Libras, mas ele pode ler seus lábios. Então a gente pode incluir falando de maneira pausada, olhando para a pessoa para que ela possa enxergar a sua boca e ler, fazer leitura labial. Porque nem todo surdo mudo ele tem a Libra dominada, né? Um grupo muito grande, a Libra é a segunda língua do nosso país, mas existem muitos surdos que não dominam, por inúmeros motivos. Eu quero dizer para você que eu tenho um filho autista, e o autismo é uma das síndromes que são invisíveis, porque ela não tem característica física. Ele é igual a mim, igual a você, né, fisicamente, somos semelhantes e nenhuma questão que nos diferencie fisicamente. Mas o autismo, por exemplo, é uma síndrome que tem algumas características de comportamento. Então, através do comportamento, a gente vê que tem alguma diferença daquele indivíduo para com outros, né? E quando a gente fala de inclusão, na verdade, né, eu sou psicopedagoga formada com ênfase na educação inclusiva. E a educação inclusiva, ela diz que para uma escola, por exemplo, ser inclusiva, ela precisa possibilitar. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa criar possibilidades, né? Vamos incentivar a galera, por exemplo, a aprender Libras. Que tal, né? E se no seu grupo aí, desembaixadores, tiver um aluno com uma deficiência que não seja física, né? Porque a deficiência física, se precisar de um auxílio, você tem que saber se a pessoa precisa do auxílio, tá? Você não precisa pôr a mão na pessoa, você tem que saber se ela precisa, porque tem gente muito autônoma que não precisa do nosso apoio segurando, né? Às vezes a nossa forma de ajudar nesse sentido é perguntar. Você pergunta se a pessoa precisa do seu auxílio. A inclusão, ela passa pela nossa estrutura física. As nossas igrejas são quanto, inclusive? As nossas igrejas geralmente são, né, na grande maioria, igrejas muito antigas. Então, as igrejas foram se adaptando para que elas sejam inclusivas. Então, uma igreja, para se tornar inclusiva, primeira coisa, ela precisa olhar para o seu espaço físico e ver quanto ela, de fato, tem de mobilidade. E aí a gente está falando só das pessoas com deficiência. A gente fala da inclusão para pessoas com pouca mobilidade, para pessoas com baixa visão, por exemplo, não são cegos, mas têm uma questão na visão, não enxergam
né, de forma muito nítida, então precisam de algum apoio. Outra coisa, como é que a gente, na nossa sala lá da embaixada, no espaço onde a gente trabalha com os nossos embaixadores, todo mundo que está dentro do nosso ambiente aprende da mesma forma? Claro que não. Cada um de nós aprende de uma forma. Às vezes você vai ter um aluno que tem síndrome nenhuma, mas ele tem uma dificuldade tremenda com letras. Ele tem uma dificuldade tremenda com leitura. A grande sacada é buscar meios de auxiliar. Procura profissionais, tá? Que possam ajudar os profissionais de educação que tenham um conhecimento dentro dessa perspectiva de deficiência, para poder te auxiliar no sentido de melhorar a qualidade do que você oferta para esse menino lá na embaixada, de forma que ele compreenda. Porque nem tudo que você fala para o grupo é compreendido pelo grupo. Pode ser compreendido pela maioria ou pode ser compreendido por alguns. E aí, de repente, a nossa forma, que é outra questão, né? Como é que eu avalio a forma como eu transmito as informações que eu desejo transmitir? Como é que esse menino recebe a informação que às vezes você explica, né? Não tem isso aí. Explica e a pessoa não entendeu. Às vezes a pessoa não entendeu. Porque cada um é muito específico no seu aprendizado. A aprendizagem, ela é absolutamente individual, sendo coletiva. A gente aprende com todos, né? A gente precisa de nossos pares para aprender, mas a gente tem a nossa forma individualizada mesmo, né? Eu tenho uma forma específica de aprender. Então, a gente pode ser inclusivo quando a gente primeiro olha para o nosso ambiente, se o nosso ambiente favorece a inclusão, né? Se a gente tem, por exemplo, um aluno com uma deficiência motora, aí aqui, se a gente tem... Como é que faz? Surgiu 3 embaixadores com deficiências motoras. Como é que a gente faz? O que a gente pode ajudar como que a gente pode solucionar essa questão? A gente tem dentro do nosso ambiente alguém que tenha uma deficiência intelectual, como autismo, por exemplo. A pessoa é muito literal. Então, esse indivíduo, algumas coisas que vão ser faladas, ele pode não compreender da forma que você explica, às vezes, inicialmente. É preciso de um mecanismo específico para o entendimento dele, para que ele alcance. O concreto ajuda muito, tá? Contar histórias, figuras, mostrar histórias, né? Mas isso é coisa de criança pequena. Não, não é. A gente está falando de alguém que tem uma forma diferente de aprender. Então, se a gente quer ser inclusivo, a gente precisa respeitar a forma que o outro aprende. E aí eu te convido a começar a assistir filmes que falam sobre inclusão, uma literatura que te auxilie, né, a buscar pessoas que possam ser convidadas para falar aí mais de pertinho do teu grupo, né, como que a gente pode ser mais inclusivo, como que a gente pode incentivar os frequentadores do nosso ambiente ali de aprendizagem. Aí no nosso caso aqui a gente está falando dos embaixadores. Como é que os alunos lidam com pessoas que são diferentes? Como é que esses meninos, né, que são os nossos embaixadores, eles lidam com as diferenças dos outros? A gente potencializa de alguma forma alguns comportamentos? Como é que a gente tira o hábito das pessoas, né, de zoeira? Vamos zoar, é tudo brincadeira. Não, às vezes uma brincadeira ela é bem ofensiva, mas para você não é. Então a gente precisa ter o carinho de mostrar para o outro que todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma forma de aprender, cada um de nós tem uma forma de andar, cada um de nós tem uma forma de enxergar as coisas ao nosso redor. Então é preciso ter cuidado nas falas, né? Às vezes uma brincadeira, algumas brincadeiras hoje nem são mais aceitas, né? Fica isso aqui bem claro para todos nós. A gente já sabe que tem muita coisa que a gente não deve falar e a gente precisa evitar muitos comportamentos. Então, a gente precisa buscar no nosso meio, no nosso ambiente, uma forma de apresentar para esses meninos, né? Criar, quem sabe, um dia da inclusão das nossas embaixadas, uma ação mesmo, prática, para que eles se coloquem no lugar do outro. Porque incluir não é estar junto. Receber é possibilitar
que esse indivíduo que tem alguma especificidade, ele tenha condições de aprender igual aos outros. Então a gente precisa atentar para como nós estamos fazendo isso. Um grande abraço para vocês todos. Foi um prazer falar para vocês e eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês a respeito do ECA e a respeito de inclusão. Então, Deus abençoe a todos. Um grande abraço.